Graça e paz, irmãos. Qual que é a parte mais importante do culto ou de uma reunião como esta? A parte mais importante é a leitura da palavra. Tem gente que gosta mais de louvor. Tem gente que gosta mais de música. Tem gente que gosta mais do pregador. Mas Deus gosta mais da leitura de sua palavra, porque é Ele mesmo nos falando pela leitura de sua palavra. É Ele quem está nos falando quando a sua palavra é lida. É Deus falando conosco. Então, nós vamos ler a palavra agora. E se você gosta da palavra, se você acha que a palavra é a coisa mais importante, porque Deus acha, então você preste atenção, né? Nós vamos ler em Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 9. Nós já estudamos aí, mas vamos voltar ao texto outra vez para meditarmos outra vez aí. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Que o Espírito de Deus execute a palavra em cada um de nós. O estudo desta manhã tem o intuito de discernir o que é salvação de Deus de proselitismo religioso, de ressaltar a diferença entre igrejismo e regeneração produzida pelo Evangelho. Irmãos, eu estou usando a palavra igrejismo para designar aquelas pessoas que frequentam igrejas sem regeneração. E são muitas. Dados estatísticos de 2011 mostram 40 milhões de evangélicos. 40 milhões. Já tem dados atualizados acerca disso. Nesse segmento social, tem aquelas pessoas que não são ativas, né? São desviadas do sistema religioso. O sistema é uma arapuca, uma grande arapuca, o sistema religioso. Você sabe o que é uma arapuca, né? Arapuca é uma armadilha feita de pauzinhos para apanhar pássaros. Você prende o bicho ali dentro. De vez em quando, um escapa.
e quando escapa todo machucado. A pessoa, quando sai do sistema escravista religioso, eu considero um sistema escravista. Normalmente ela sai muito machucada, irmãos, e afetada pelo ressentimento e frustração abismal. De cada 10 andarilhos, 3 frequentaram alguma igreja. Somente o Evangelho de Cristo, de Deus, para restaurar essas pessoas, irmãos. Somente. Milhares de pessoas presas na arapuca do sistema, e achando que está bom aí dentro. Estão eufóricos, agitados, mas na arapuca. Ali dentro fazem festas, caminhadas para Jesus, louvorzão, congressos, tem de tudo ali. Eu vou dizer aqui uma coisa forte: estão todos drogados de religião. Drogados. Religião aqui é pior ainda do que a droga lá. E tem um texto lá em Provérbios, capítulo 1, o versículo 32. Deus vai nos falar o que Ele acha desse sistema, o que Ele acha da arapuca, das pessoas que estão lá. O irmão vai ler aí, depois eu vou ler aqui também na minha versão. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. A minha versão diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os levará à perdição. Preste atenção aqui. Diz aqui o seguinte: a sua impressão de bem-estar não está nada bem, mas a pessoa tem uma impressão de bem-estar. E diz aqui que essa impressão de bem-estar vai levar à perdição eterna de muita gente. Essa impressão de bem-estar é a falsa paz, irmãos, que levará muita gente à perdição eterna. É aqui que os marqueteiros da religião prosperam entre o povo. É aqui. Jeremias, capítulo 6, verso 14. Vamos ouvir ali o que Deus nos diz. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Você vê que coisa grave. Deus está fazendo uma denúncia séria demais aí. É a falsa pregação, irmãos. É o falso evangelho. A pessoa até tem uma melhora paliativa, mas não foi regenerada. É a paz enganosa, né? Eu não quero arapuca religiosa para mim. Eu não quero um cristianismo
de adesões rápidas e superficiais, cheio de promessas materiais e terrenas. Eu não quero, irmãos, para mim uma salvação que deixa o homem atolado no pecado, e nesse mar de religião inútil e maléfica. O Evangelho de Jesus Cristo não é nada disso, não é. Gálatas 2:20, eu vou citar aqui o texto, já vou citar. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho, irmãos. Temos um Salvador que morreu por nós, nos fez morrer com Ele e vive em nós. Isto é algo que precisamos crer. Isto é grandioso. Nós não precisamos de nada, apenas de Cristo. Não precisamos de poder, precisamos de Cristo. Não precisamos de nenhuma virtude de Cristo, precisamos de Cristo mesmo. Precisamos dele em nós. Ele nos coloca cheio de tudo que Ele é. Eu não vivo com a ajuda de Cristo. Cristo vive em mim. Isto é algo maravilhoso. Você precisa entender, compreender, perceber a diferença. É Cristo vivendo em nós. O Evangelho é isto, João Batista era um homem da palavra, ele gostava da palavra, ele gostava de falar a palavra. Então, antes de analisarmos o texto de Lucas acerca deste assunto, gostaria de ver com os irmãos o perfil de João Batista do ponto de vista de Mateus, do ponto de vista de Mateus. Mateus capítulo 3, verso 1. Vamos ouvir a leitura da palavra. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Você vê, aqui diz que naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. João Batista era um homem do deserto. O deserto mencionado aqui era uma região árida e montanhosa na parte oriental de Jerusalém, ao longo da margem ocidental do Mar Morto. Uma região quase inabitada, pouca gente vivia ali. Normalmente, irmãos, um pregador mais ambicioso teria ido para lugares de maiores concentrações humanas, de pessoas. O deserto é lugar de privação, também de provação, sofrimento, mas é também o lugar da dependência e intimidade com Deus. No deserto, Deus tempera o caráter do seu povo. O texto mostrou que João apareceu, surgiu, fazendo o quê? Como que ele apareceu? Como que ele entrou no cenário? Diz o texto, apareceu João pregando. João aparece pregando com a palavra de Deus. João começa pregando. Note aí que João não apareceu filosofando.
Não. Ele não apareceu teologizando, com teologia e conversa. Não apareceu falando sobre religião. Ele não apareceu politicando. Não era dele, não era a área dele. Ele apareceu pregando a palavra. E isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. João era o homem da palavra. Era o homem que gostava da palavra. Era o homem que com a palavra apontava para Cristo somente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de João tinha um ponto revolucionário, um ponto radical, tinha um ponto de mudança profunda. Ele diz aí em Mateus 3, o verso 2, veja lá. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E dizendo, ele apareceu pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo também pregou, começou pregando a mesma palavra. Marcos capítulo 1, versículo 15, vamos também ouvir a pregação do Senhor Jesus Cristo. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você vê que João, aqui o primeiro texto, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado, o reino já chegou, não vai chegar, é chegado. Que reino é esse que João Batista estava anunciando? Para mim é Jesus, irmãos. Ele é o reino do céu. Ele é o que veio do céu para estabelecer o seu reino em nós e em tudo, né? Então o reino aqui. E Jesus, ele só muda aqui o final: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o Evangelho é Ele. O Evangelho é sua morte, na qual nós morremos. O Evangelho é a sua ressurreição, na qual nós ressuscitamos com Ele. O Evangelho é Ele vivendo em nós a sua vida maravilhosa, sua vida divina, sua vida santa. É Ele. Então, irmãos, arrependimento. Arrependei-vos. Não é arrepender do que se faz, mas do que é. Por isso que diz: arrependei-vos. O ser humano não pode se arrepender por conta própria. Não pode. Esse se arrepender aí não está nas possibilidades humanas. Alguém dirá: mas eu me arrependo. Você se arrepende de pecados. Você se arrepende das bobagens que você faz. Não é? Mas o texto não está dizendo se arrepender de pecados. Está dizendo arrepender-se de você mesmo, de si mesmo, não é? Arrepender-se do que você é. Arrepender-se de ser pecador. Não é? Irmãos, não há no pecador uma disposição de se arrepender. Não há. Em João capítulo 13, o versículo 9, Jesus diz aí algo acerca do que estamos falando. João 3, verso 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Você vê, o desejo do homem é amar as trevas, Jesus falou. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz é Ele. E os homens amaram mais as trevas, que é o pecado, do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus está definindo a atitude do ser humano em relação ao seu pecado, irmãos. Ele aponta aqui essa atitude humana para com o pecado, e a atitude humana para com o pecado é esta: eu peco porque eu gosto, eu amo o pecado. Eu tenho uma natureza perversa e gosto dela e concordo com ela, e ponto final. Sinto-me bem com o pecado, sinto-me bem com a natureza perversa que eu tenho. É isso que Jesus está dizendo. É o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. O arrependimento é uma graça que vem da parte do Senhor para nós. Atos capítulo 11, verso 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Você vê, Deus deu o arrependimento para a vida. O arrependimento é Deus que nos dá, é graça. E é um arrependimento para a vida. É um arrependimento que vai resultar em vida em você. Então, irmãos, quando há uma convicção de arrependimento trazida pelo Espírito de Deus, pela graça, né? Então você está maduro para a morte, a qual nos capacita para recebermos a vida de Deus. Para chegar a esta vida que o texto falou, você tem que passar pelo túnel do arrependimento, que vai desembocar na morte, na ressurreição com Cristo, onde você encontrará a vida, que é a vida de Cristo. Se você entrar pelo arrependimento, você vai cair na cruz. Morto com Cristo, Deus vai lá te ressuscitar por meio de Cristo, e você vai ganhar a vida. Arrependimento, irmãos, para a vida significa morrer com Cristo, com Ele também ressuscitei e ganhei a sua vida. Deus opera arrependimento em nós, para que nós possamos nos arrepender do que somos, aceitando a nossa morte com Cristo na cruz, e o resultado é a vida maravilhosa de Jesus em nós, não é? Então tem mudança radical, não é? Tem regeneração. Regeneração significa que Deus extraiu a nossa vida na cruz e na ressurreição colocou em nós a vida de Cristo. Regeneração significa que Deus trocou a nossa natureza pecaminosa, terrível. Regeneração não é mudança de comportamento, mas a troca da natureza, é uma mudança profunda. A nova vida, irmãos, que a palavra diz, é a vida do próprio Deus em nós, é Cristo em nós. Regeneração, irmãos, é receber a vida de Cristo, a vida de Deus em nós. Isso significa o quê? Receber a vida de Deus em nós, que o arrependimento nos conduz à vida, e receber a vida em nós significa o quê? Morrer com Cristo, e Cristo está vivendo em mim. Cristo vive em mim. Então é vida nova. Então, irmãos, em cima do texto de Lucas acerca de João Batista, o texto que foi lido no início, gostaria de deixar algumas questões para vocês pensarem um pouco. A primeira questão é que João identificou a natureza pecaminosa daquelas pessoas chamadas por ele de raça de víboras.
Nós vamos ouvir novamente a leitura. Você pode voltar lá, por favor, em Lucas 3. Foi o versículo 7, não foi? Você começou no 7, você pode ler de novo lá. Você pode ir até o versículo 9 de novo. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Veja bem, irmãos. Dizia a multidão. Preste atenção na palavra multidão. Multidão mexe com o psiquismo das pessoas. Muitos líderes religiosos e não religiosos também são fascinados por multidão. Muita gente, irmão, gera uma sensação de sucesso muito grande. Nós gostamos de muita gente, porque muita gente gera uma sensação de sucesso. O sonho da maioria dos líderes religiosos do nosso tempo é ver a multidão vindo a eles para ser batizada, como foi a João. Isso destaca o líder, né? O torna reconhecido e famoso. Muita gente significa ótimos negócios, mas Cristo não é o negócio dela, da multidão. Cristo não é a prioridade da multidão, e o Evangelho não é o que ela quer, irmãos. A ideia é de que onde tem muita gente, Deus está operando, está dando certo, Deus está abençoando. Eu quero dizer o seguinte: nem tudo que está dando certo é certo para Deus, viu? Nem tudo que está dando certo com você é certo para Deus. Não é não. Então, a maioria dos líderes religiosos se preocupam mais com quantidade de gente do que com gente regenerada. Gente regenerada, eles não estão nem aí. Normalmente oram assim, não é? Ó Jesus, manda gente para nós, manda muita gente, quanto mais melhor. Não encolhe o povo aqui. No fundo, mesmo, irmão, no fundo cultua o povo, né? Deus é do tamanho da multidão. Tem pouca gente? Pouco Deus. Tem muita gente? Então tem muito Deus. É assim que pensam. E eu quero dizer o seguinte: e sem regeneração, porque não tem o Evangelho mesmo, você sabe o que vai acontecer? Vai terminar na apostasia do anticristo. A mentalidade é esta: se tiver muita gente, Deus está operando. Tem alguma coisa errada se não tem muita gente, né? Talvez você pense assim, não sei. Você pode até pensar assim, você que está aqui, né? Você pode pensar assim. Você pode pensar assim. Eu quero dizer para você, se você pensa assim, Jesus não pensava assim. João Batista não pensava assim, não é? Ele não pensava. O quadro era esse. Você ouviu na leitura. O quadro era esse. A multidão estava eufórica e pedindo para ser batizada, né? Multidão eufórica, pedindo para ser batizada. Você vê? Momento propício para armar a arapuca e pegar todo mundo, né? Momento apropriado para abrir um grande negócio religioso, porque virou negócio.
Alguém que estivesse observando de fora, irmãos, poderia pensar que aquela multidão estava sendo salva. João Batista não cai na esparrela, nem arma arapuca. Não, ele não caiu na esparrela da multidão e também não armou arapuca. Ele diz firmemente o que ele diz. A raça de cobra, a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? O que você acha? Hein? O que você acha de eu chegar num lugar ou aqui mesmo e chamar vocês de víboras? Será que eu vou apanhar? Alguém vai ficar com raiva de mim? João Batista disse que raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Que coisa forte, irmãos, que coisa forte. Ele usa uma expressão para designar a natureza pecaminosa das pessoas, raça de víboras. João, pela revelação da palavra, porque ele era um homem da palavra, do evangelho, ele identificou na multidão algo muito venenoso, algo ruim, a natureza dela, irmãos, a natureza pecaminosa, E ele diz aqui, de onde vem essa ideia de fugir da ira futura sem a regeneração? De onde vem essa ideia de querer escapar do inferno sem trocar a natureza da víbora que está dentro de vocês? Velha natureza. É isso aqui, irmãos. Vocês estão pensando que uma profissão de fé, de fachada, vai engabelar Deus? Deus vai cair nessa? Vocês estão querendo enganar a Deus? Vocês não conseguem trapacear nem comigo, quanto mais com Deus que conhece tudo. Vocês estão pensando que por causa de uma confissão superficial de pecados e um pedido de batismo, vocês vão escapar do inferno? Vocês não vão escapar sem trocar a natureza. É preciso uma regeneração, é preciso mudança, irmãos. Então Jesus também falou, não foi só ele. Mateus capítulo 12, verso 34. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? E Jesus falou em outras ocasiões também, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 33, que eu já citei. Você leu Mateus 12, 34. A palavra raça significa parentesco, característica, natureza, irmãos. Aquilo que vem com o nascimento. Jesus está dizendo, e João também, vocês têm as características das serpentes, vocês têm a natureza venenosa das víboras. Jesus nos comparou, enquanto pecadores, com víboras, não com animais dóceis, mansos e não venenosos. Sabe o que é, irmãos? Parece que Satanás, a antiga serpente, se dirigiu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, na forma de serpente, e teria introduzido neles a natureza de víbora, a velha natureza maléfica. Por isso que a palavra do Senhor diz, na versão que eu vou ler para os irmãos: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Efésios 2, verso 3. Jesus veio, irmãos, nos salvar da nossa natureza, por isso que o texto diz, também, eu vou usar uma outra versão aqui, porque sabemos que a nossa velha natureza
pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Romanos 6, o verso 6. A nossa velha natureza, diz a palavra, foi crucificada, morta e destruída em Cristo. Não ficou nenhuma raiz dela dentro daquele que crê. Morrer e ressuscitar em Cristo, irmãos, é a fórmula de Deus para a nossa libertação total. A única maneira, preste atenção, a única maneira de escaparmos dessa natureza pecaminosa é morrendo com Cristo na cruz. João identificou a natureza pecaminosa daquelas pessoas chamadas por ele de raça de víbora. Identificou e mostrou a solução para o caso deles. Uma segunda questão é que muita gente pensa que vai entrar no reino de Deus sem a troca da natureza. Muita gente, irmãos, pensa que basta ter tradição religiosa, pensa que basta ter herdado um legado religioso de alguém, como eles disseram: temos Abraão por pai. Pensa que basta viver confessando seus pecados, que tudo o que precisa é confessar pecado. Confessa hoje, depois peca mais e confessa mais, e assim é o seu cristianismo falso. Pensa que basta o seu igrejismo. Não. João Batista nos diz que a palavra nos diz, porque ele estava pregando a palavra, é necessário e urgente trocar essa natureza perigosa que está no pecador. Então ele diz algo bonito, ele diz algo muito bonito. Ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você já sabe o que é o arrependimento. Arrependimento é a mudança radical de vida e no modo de viver. É a mudança que ocorre na morte e ressurreição com Cristo, em Cristo. João identificou que havia algo terrível com a natureza humana. Deus insiste, irmãos, com a regeneração da pessoa. E nós também identificamos essa natureza maligna que permeia o ser humano. Por isso nós também aqui insistimos na pregação do Evangelho, porque acreditamos que o Evangelho, como João acreditava, é a única solução para a salvação do pecador, a mudança. Lamentavelmente, o mundo tem razão de pensar assim, e também a igreja pós-moderna não sabem responder porque as pessoas são más, e muito menos tem a solução para o caso da maldade humana. Não tem, irmãos. O Evangelho tem a revelação, porque o homem é a razão da maldade humana, e o Evangelho tem a solução para a maldade humana. O Evangelho, pela regeneração, opera, o Evangelho opera a regeneração, opera a mudança, e através dessa mudança surgem em nós os frutos que João falou, frutos dignos do arrependimento, frutos dignos de Deus, dignos da natureza de Deus, porque ela vai estar em nós agora. São frutos bonitos, irmãos, são frutos para Deus. Então o Evangelho produz assim pessoas lindas,
espiritualmente falando, né? Para Deus. A mensagem do Evangelho produz fruto de valor eterno. Deus não está interessado em religião, mas na verdadeira salvação da pessoa. É mudança mesmo. E João diz algo interessante que eu gostaria que você percebesse. Ele diz assim: quem vos ensinou? Parece que tem alguém ensinando. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? O engano de vocês é achar que pode escapar do inferno sem nascer de novo, sem morrer e ressuscitar em Cristo, sem trocar a natureza. Esse ensino é o ensino de Satanás. É Satanás que ensina que você vai para o céu com pecado e tudo. É Satanás e os seus agentes e o seu bando. Quem ensinou? Tem que nascer de novo, tem que trocar. E uma última questão que eu quero deixar com vocês é a seguinte: o Evangelho é uma mensagem honesta, radical e regeneradora. Hoje, irmãos, nós temos uma mensagem que cheira mal, porque está comprometida com o pecado e com o sistema deste mundo, né? E ninguém reage, irmãos, ninguém reage. Por quê? Porque já se acostumaram com o mau cheiro. Poucas pessoas neste país estão gritando a mensagem honesta, radical e regeneradora do Evangelho. Poucas. E quando grita, é doido. Foi isso que acharam de João, foi isso que acharam de Noé, foi isso que acharam de Jesus e de Paulo e de outros pregadores do Evangelho. O Evangelho de Deus não é enganação, irmãos, nem é um evangelho conveniente, muito menos conivente, não é? João não mudou a mensagem para encher a igreja. A mensagem era esta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. É a cruz, irmãos. É a mensagem da cruz que liberta, que decepa, que corta pela raiz o homem velho e a velha natureza, decepa o coração velho, remove esse ego podre que está dentro. Então é o Evangelho, e não podemos mudar de jeito nenhum. O Evangelho não senta na mesa para negociar privilégios do poder, nem desfila nos corredores dos palácios. Não. A proposta do Evangelho, irmãos, é salvar o pecador pela mudança da sua natureza. Para Deus efetuar essa mudança de natureza, o pecador precisa morrer. Foi para fazer morrer essa natureza pecaminosa que Cristo nos atraiu a si na cruz. Ali Ele fez morrer a nossa natureza com Ele. Uma vez morta a natureza, ela então foi substituída pela natureza e vida de Cristo em nós. É a regeneração, irmãos. O Evangelho não engana ninguém. O pregador do Evangelho não está de olho em números, não interessa para ele multidões, mas apenas regenerados de fatos. O Evangelho não faz paliativo com doença grave. O Evangelho não é calmante, nem tampouco um alívio temporário. O Evangelho é uma mensagem honesta, radical e regeneradora. O que queremos? O que nós queremos aqui
pelo menos eu. Queremos que as pessoas sejam libertas e salvas do pecado e que descubram a excelência do Evangelho e que sigam a Cristo por aquilo que Ele é e representa para nós, pela excelência da sua pessoa, pela maravilha de pessoa que Ele é. Queremos que você descubra que Cristo é o nosso tudo, né? Cristo é o nosso tudo, na nossa dor, na nossa saúde, na fartura e também na privação. Sim, irmãos, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Eu agradeço a Deus todos os dias, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado a graça de participar de um grupo que crê no Evangelho, que ama a mensagem da cruz e que tem fascínio por Jesus Cristo e nada mais, né? Irmãos, como é gostoso estar com pessoas como os irmãos, gente que crê sua morte com Cristo e que tem convicção de libertação de pecado. É gostoso estar junto e que tem Cristo como sua vida. Esta é uma das razões que me traz aqui. Posso abrir mão de outros compromissos, mas não abro mão de estar com os irmãos justamente por esta razão, né? A comunhão, nossa comunhão, a comunhão dos irmãos para mim é importante. Não sei se você gosta de ter comunhão, mas para mim a comunhão dos irmãos que creem no Evangelho, têm convicção da libertação do pecado e que Cristo é a vida, a nossa vida, eu tenho um grande prazer e agradeço a Deus por Deus ter me dado vocês para que eu possa ter comunhão, né? Então, irmãos, infelizmente o evangelho falso, e eu me revolto com ele. Eu me revolto com o evangelho falso, como João Batista, como Jesus. Por que eu me revolto com o evangelho falso que está sendo pregado? Porque este evangelho falso está mandando mais gente para as profundezas lascadas do inferno do que qualquer outro sistema religioso da face da terra. Por isso eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos?